Sejam todos bem-vindos. Essa live faz parte do projeto aprovado pelo município de Paranacite, na Lei 14.017, Lei Aldir Blanc. Então, hoje a gente vai comentar um pouco sobre políticas públicas, produção cultural e economia criativa. Quando a gente menciona a questão das políticas públicas, o que a gente está fazendo aqui hoje é uma forma de política pública. Isso tudo se deu porque o município foi atrás, correu e tentou viabilizar esse edital, essa premiação. Então, por isso hoje nós estamos aqui reunidos por ter uma política pública que funcionou e deu certo. E eu acredito que as políticas públicas, elas são muito importantes para o desenvolvimento, principalmente das pequenas regiões, das pequenas cidades. Porque a gente entende que a Lei Aldir Blanc, ela veio trazer isso, para a gente, essa consciência, de que as cidades pequenas, às vezes, nunca tinham recebido nenhum tipo de verba e acabaram recebendo, e com isso fomentando ações dentro do município. Ações que muitas das vezes foram as primeiras ações, inclusive, relacionadas à cultura nesses pequenos municípios. Eu estava dando uma olhada nos dados, inclusive da Aldir Blanc, foram atualizados no início de 2021, eu sei que está um pouco defasado, mas é o que está na Secretaria Especial da Cultura, que diz que 60% dos municípios de menos de 20 mil habitantes conseguiram aderir à lei no estado do Paraná. Então, isso eu acho uma grande vitória, porque a gente imagina que, num cenário onde a gente não tem tanta investimento nessa questão da capacitação de profissionais, da capacitação de artistas, da distribuição de oficinas em centros comunitários ou em escolas, a gente entende que foi um grande percalço, para muitos artistas, tentarem introduzir o seu projeto, às vezes sem saber como funcionavam os mecanismos de fomento, Então, essa acho uma questão muito interessante para a gente estar aqui abordando esse diálogo, porque eu vou até pedir para o Fernando falar um outro lado do balcão, que é o lado dos gestores, que também foi às vezes uma grande novidade, inclusive para muitos gestores que nunca tinham passado por esse processo, que tinha uma série de burocracias a serem resolvidas. E a partir disso, alguns conseguiram desenvolver, outros não. A gente compreende, de certa forma, que calhou de estar em ano político, de as informações chegarem muito rápidas, às vezes, para os municípios, eles não têm tempo hábil para fazer essa adequação, às vezes, da sua LOA, ou toda a parte burocrática e de documentação necessária para a implementação da lei. Mas eu acho que a Lab 1 deixa esse aprendizado para a gente, e a gente tem que começar a parar para pensar que agora está tramitando já no Congresso, já vai para votação com urgência, da questão da Lab 2, que é se tornar uma política pública mesmo de cultura para os próximos anos. Então, eu acho que essa questão anterior da Lab 1 serviu como forma da gente entender como funciona o mecanismo, e a partir de agora fazer ele fomentar para poder colher mais frutos, porque a gente percebeu que a Lab ela foi um auxílio muito grande, principalmente para todos os trabalhadores da cultura que estavam, às vezes, muito perdidos com o que tudo estava acontecendo, porque pandemia, você vê vários lugares fechando, vários artistas que só sobreviviam, às vezes, da sua arte, tendo que se sujeitar a outros trabalhos ou procurar outras formas de rentabilizar para poder comer, muitas vezes, Então, eu acredito que a Lab ela tem deixado bons frutos, e mostrou também que até em pequenas cidades, de até 5 mil habitantes, você tem muita coisa boa. Entretanto, às vezes esses artistas têm a oportunidade de demonstrar o seu trabalho, de estarem operacionalizando a sua arte, porque às vezes não tem investimento, não tem aonde apresentar, não é valorizado dessa forma. E eu acho que a Lab trouxe um pouco disso, ela trouxe o quão é importante a cultura para o nosso dia a dia. A pandemia foi um resultado disso, querendo ou não, a gente consumiu muito conteúdo, e esse conteúdo veio de produções, veio de artistas, veio de pessoas que fazem, Então, do lado do artista, eu acredito que as grandes dificuldades da Lab foi entender como é que funcionavam os mecanismos de editais, principalmente nas cidades menores, onde esses artistas nunca tiveram contato com isso, Então, eu acredito que a iniciativa que o Paranacite está tomando hoje, de estar fazendo esse diálogo aberto, trazendo 2 convidados muito importantes, assim, um em cada na sua área, eu acho que é muito interessante justamente para a gente dialogar e falar sobre isso dos próximos passos a partir disso, E também, voltando só para a questão de Paranacite, eu acho muito interessante
a cidade acreditar e investir nessa capacitação dos seus artistas, dos seus gestores, porque se compreende que através desses mecanismos de cultura a gente consegue desenvolver o terceiro setor, né, que é o setor dos artistas, você amplificar a sua programação, pensar muitas vezes também no calendário cultural, na criação e na elaboração de um conselho de cultura. A gente viu quão é importante você ter um conselho de cultura na sua cidade, né? Principalmente para cuidar dessa questão das leis de fomento, né, da viabilização dos fundos, né, as transações de fundo a fundo, que se torna muito mais rápido e muito mais fácil. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e passar a palavra para o Fernando, né? E para ele comentar um pouco do outro lado do balcão, que é o lado dos gestores. O Fernando, que teve à frente na ajuda na implementação da Lei Aldir Blanc lá na Ilhabela, em São Paulo. Ele faz parte do Conselho de Cultura da Fundação Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, né? Então, eu acredito que essa experiência que ele teve possa somar aqui para a gente. E como essa live vai ficar disponibilizada depois, eu acredito que algum gestor possa utilizar essa live para tirar algumas dúvidas, e também a gente vai deixar no final um contato para que, se alguém tiver dúvida depois, a gente possa ter contato e a gente possa auxiliar. Porque eu acho que a nossa intenção aqui é ser um facilitador, né, de que a lei chegue para mais pessoas e, com isso, atenda muito mais a classe artística, que a gente sabe que é pequena. Ainda mais nesse novo processo, né, da questão da pandemia, que a gente está com essa nova onda. Então, acredito que a cultura ainda vai sofrer um pouco mais esse ano, então a gente tem que estar preparado e tem que entender como funcionam os mecanismos para poder auxiliar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, tá bom? Agradeço a participação de todos, vou passar a palavra para o Fernando. Seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir um pouco o que você tem a dizer. Bom dia, desde já gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma oportunidade ímpar, né, para falar sobre um tema extremamente importante. Desde já gostaria de saudar os amigos, os colegas gestores que estão aí, enfim, e a sociedade civil que estiver aí para nos ouvir. Eu acho que é extremamente importante a gente traçar uma linha que é de fundamental importância das responsabilidades do poder público e da sociedade civil. Então, é de responsabilidade do poder público municipal, eu vou falar direcionado aos gestores municipais, planejar, fomentar as políticas públicas de cultura, estabelecer condições para o desenvolvimento da economia da cultura, considerando como norte, como princípio norteador, o interesse público e o respeito à diversidade cultural. Acho que esse eu acho que o principal ponto dos gestores de cultura. Para além disso, eu tenho comigo que a atuação do poder público municipal no campo da cultura, ele não se contrapõe ao setor privado, com o qual acho que eles devem até, sempre que possível, desenvolver parcerias, buscar as complementaridades das ações, e acho que até no processo de evitar superposições e desperdícios. E por que eu falo isso? Porque eu acho que eu tenho comigo que a política cultural ela deve ser transversal, portanto, ela estabelece uma relação estratégica com as demais políticas públicas, em especial com as políticas de educação, promoção social, juventude, e esses planos e projetos de desenvolvimento, na sua formulação e execução, devem sempre considerar os fatores culturais na sua avaliação e acho que uma ampla gama de critérios. Por que eu falo isso com relação aos fatores culturais? Eu tive uma experiência de operacionalizar a Lei Aldir Blanc na Ilhabela, não sei se todos conhecem, né, mas Ilhabela fica no litoral norte do estado de São Paulo, é uma cidade hoje com 35 mil, 40 mil habitantes, com forte recurso dos royalties da Petrobras, tanto que eu vou falar até um ponto curioso. No momento que a secretária me chamou para fazer esse trabalho, né, de operacionalizar a Lei Aldir Blanc, juntamente com a sociedade civil, juntamente com o Conselho, para subir o plano de ação na Lei Aldir Blanc, eu vou entrar um pouco mais lá na frente, precisava tratar com a pessoa de convênios, né, que era numa outra secretaria. Acho que isso também é um ponto importante que eu vou entrar lá na frente, aprofundar um pouco mais lá na frente, a capilaridade de diálogo que a Secretaria de Cultura teve que ter
para operacionalizar a Lei Aldir Blanc nas suas cidades. Mas aí, né, voltando para a historinha, eu entrei em contato com ela, né, para cadastrar como gestora recebedora a secretária e tal, e ela falou que, infelizmente, tinha parado o setor de convênios da prefeitura porque eles estavam com muito recurso de royalties. Portanto, como se eles não precisassem do recurso vindo de outras fontes, seja emenda parlamentar, seja fundo a fundo, como foi Aldir Blanc. Isso demonstra, primeiro, uma ineficiência com relação ao seu orçamento, né? Porque nunca é muito um orçamento, principalmente para a cultura, que é sempre 1,2, 0,8 do orçamento geral de uma prefeitura, quando não menos. Portanto, eu acho que é de fundamental importância cada vez mais os municípios se atentarem a recursos. Por que eu falo isso? Porque no momento que eu estava subindo na plataforma Mais Brasil, nosso plano de ação lá da cidade, eu me deparei, como eu estava no cadastro como gestor recebedor, por exemplo, a Secretaria de Administração Penitenciária Nacional. Portanto, ela disponibilizava recursos para cidades que têm presídios nos seus territórios, nos seus municípios, para que fizessem oficinas de capacitação para os presos, para que pudessem ser reinseridos à sociedade, enfim. Poucas cidades tiveram essa expertise de captar esse recurso fundo a fundo, como foi o Aldir Blanc, com os recursos da União. Isso demonstra uma fraqueza, primeiro, gerencial, do que é o convênio com os outros entes federativos, seja o Estado, seja a União, e eu acho que é uma fragilidade dos municípios com relação aos seus corpos técnicos, né? Então, acho que é importante cada vez mais os municípios se atentarem. Tem muita grana na União, isso eu falo principalmente para os municípios pequenos, que eu sei que passam com relação orçamentária um sufoco, portanto, captar de outras fontes, União, Estado, acho que é bom cada vez mais os gestores se atentarem a esses caminhos, acho que é de fundamental importância. E por que eu falo direcionado aos gestores municipais? Porque o município é o principal ator no apoio à valorização da cultura local. Todo mundo acha que a Lei Rouanet, a famigerada Lei Rouanet, é aquela que movimenta o setor cultural do país, mas não, os municípios são aqueles que lá na ponta executam os recursos e colocam os recursos nas mãos de quem realmente deve estar. Então, eu tenho comigo que os municípios, eles são, assim, extremamente importantes. Eu acho que essa ideia da Lei Aldir Blanc veio justamente para colocar mais Brasil e menos Brasília no plano cultural. Então, acho que descentralizar esses recursos para os municípios, acredito que foi a extrema felicidade da Lei Aldir Blanc. E esse eu acho que, e aí falando um pouco do sistema, acho que o sistema municipal de cultura, tem comigo que é uma das coisas mais importantes que há nessa engrenagem chamada política pública de cultura. Primeiro, porque o plano municipal de cultura ele deve ser procedido por um diagnóstico sobre a realidade cultural da cidade. Só para que vocês tenham uma ideia, as cidades que têm os seus planos municipais de cultura, o seu sistema municipal de cultura funcionando perfeitamente, pularam vários estágios na hora da execução da Lei Aldir Blanc. Por exemplo, na cidade que eu operacionalizei, lá em Ilhabela, tem o plano, tem o sistema, tem o conselho, porém, o sistema de indicadores culturais não tinha. Portanto, nós perdemos, vou falar perdemos entre aspas, um tempo gigante no diagnóstico sobre que setor cultural é esse da cidade, para que nós pudéssemos fazer os editais, os chamamentos públicos, de uma maneira mais objetiva, mais correta, mais honesta, com a realidade cultural da cidade. Então, as cidades, por exemplo, Niterói, que é aqui no Rio, aqui não é tão perto da minha cidade, onde eu estou, mas vai 4 horas daqui, eles não perderam tempo com o diagnóstico, eles já captaram o recurso, fizeram um aporte do próprio fundo, de 1 milhão, e começaram a lançar os editais. Portanto, eles conseguiram executar o recurso todinho no final de novembro. Eles já estavam todos já pagos, todo mundo certinho. Eu tenho comigo com a grande maioria das cidades, devido até à loucura que foi as eleições, conforme o Michel falou, né, um ano atípico eleitoral, né?
conseguiram só executar, só conseguiram pagar lá depois do dia 20 de dezembro. E ainda mais, o último comunicado do governo federal em 2020 foi relacionado, em 2021, foi relacionado às questões de... Não, é 2020 mesmo. A questões de prorrogação de prazo, para quem tinha empenhado o recurso. Portanto, as cidades que não empenharam o recurso não podiam gastar esse recurso no dia 28 de dezembro, para o ano que vem. Até que saiu uma outra portaria, um outro comunicado em janeiro, fevereiro, autorizando as cidades que não conseguiram empenhar e que não conseguiram colocar como restos a pagar, para que pudessem executar o recurso em 2021. Portanto, imagine a loucura que foi no setor financeiro, da própria cultura, aí aquele negócio de final de ano, funcionário que sai, escala de funcionário, metade fica para o Natal, metade para o Ano Novo. Então, acho que os gestores vão entender a loucura que foi esse final de ano para conseguir pagar todos os artistas e para que eles pudessem, né, passar o Natal, o Ano Novo, de uma maneira um pouco melhor do que todo esse processo. Porém, por isso que eu estou batendo nessa tecla, de acordo com vocês forem entendendo que o caminho está para ser a Lab 2, a Paulo Gustavo, que com certeza vai sair para esse ano, portanto, já se antecipem ao problema. Acho que esse é um dos fatores importantes para os gestores, se antecipar o problema. Já comece a diagnosticar a realidade cultural dessa cidade. Acho que é de fundamental importância. E aí, diagnosticar a realidade cultural da cidade é um trabalho que propõe um desafio para que possa expurgar as potencialidades culturais do município. E acho que a partir daí, acho que pode ser planejado os melhores caminhos para a valorização da cultura nessa cidade. E aí são esses caminhos que constarão num plano municipal de cultura da sua cidade. Portanto, o diagnóstico cultural pode incluir, por exemplo, o levantamento do inventário cultural do município, os sítios urbanos tombados, os museus, as bibliotecas, as casas de cultura, as salas de espetáculos, as feiras culturais. Que agentes culturais são esses? Dividir por setoriais. São X cantores, quantos cantores gospel, quantos do hip hop, quantos participam do samba, do rock. Então, acho que a partir daí vocês vão ter um norte de que bojo cultural é esse que tem na cidade de vocês. E após o diagnóstico, a elaboração do plano, e nunca esquecendo que essa elaboração do plano tem que ser feita com a sociedade civil participando. Por isso, da gestão compartilhada, quando você fala do Sistema Municipal de Cultura, pedido para que a Prefeitura envie até a Câmara de Vereadores um projeto de lei criando esse Sistema Municipal de Cultura. E aí, uma articulação que os gestores culturais aqui vão saber fazer, né? Depende muito da realidade de cada cidade, né? Por exemplo, na cidade onde eu estava em 2020, para operacionalizar a Lei de Blanc, a prefeita não tinha a Câmara com ela. Portanto, nós fizemos algumas coisas, cobertas pela lei, é óbvio, mas até para não ter o desgaste, tanto político, eleitoral, nós fizemos alguma coisa por decreto. Então, por exemplo, a abertura do crédito adicional, do crédito especial na LOA, nós fizemos via decreto. Porque nós sabíamos que se nós mandássemos para a Câmara, o presidente ia sentar na abertura do crédito, ia demorar, e nós fizemos tudo com urgência. Algumas cidades preferiram fazer via Câmara Municipal. Nenhuma das duas estão incorretas, tá? Todas as duas estão corretas. É que para otimizar o nosso tempo no que tange a execução do recurso, nós preferimos fazer por decreto. Aí a Finanças abriu o crédito especial e beleza. Voltando para o sistema ele define a estrutura e os principais objetivos desse sistema, que é o Plano Municipal de Cultura, que é um documento de planejamento para orientar a execução da política cultural da cidade para 10 anos, tá? A Conferência Municipal de Cultura, que são encontros que visam reunir a sociedade civil,
os representantes do poder público para elaborarem as políticas públicas de cultura. O órgão municipal de cultura, que eu acho que é de fundamental importância, seu papel é executar as ações previstas no plano. Portanto, o órgão pode ser uma secretaria, uma fundação, uma unidade gestora ligada a uma outra secretaria, tanto faz. Importante ter dotação orçamentária, tá? O Conselho Municipal de Política Cultural, que é o meio de participação da sociedade, composto metade pelo poder público e metade pela sociedade civil, e a sua função é contribuir na formulação e no acompanhamento das políticas culturais. E o Sistema Municipal de Financiamento da Cultura, que constitui um fundo de recursos que ajuda no financiamento das ações e metas previstas no plano. E acho que é nesse que eu quero me focar um pouco com os gestores, tá? Desde 2010, existe o Procultura, que é da União, que propõe que a transferência de recursos aos fundos municipais de cultura seja condicionada à existência de plano de cultura, fundo de cultura e órgão colegiado oficialmente instituído para a gestão democrática e transparente dos recursos culturais. Fecho aqui, coloco um ponto final aqui. Por que eu coloco esse ponto final aqui? Porque bem provável, conforme eu estou acompanhando aqui no grupo de gestores aqui do Sudeste, que a LAB 2, que é algo permanente, vai pedir como contrapartida aos gestores justamente a existência do Sistema Municipal de Cultura na sua cidade para que vocês recebam recursos. Então, se atentem, se antecipem e já comecem a pensar nisso, de como executar esse Sistema Municipal de Cultura para quando chegar a LAB 2, vocês não precisem ficar correndo que nem malucos atrás de começar a executar os seus sistemas. Primeiro, porque o sistema é um legado extremamente importante. Segundo, porque vai ficar condicionada a vocês receberem o recurso, vocês terem um sistema implementado na cidade de vocês. E aí, depois que se institui por lei o Sistema Municipal de Cultura, é de fundamental importância que esteja alinhado ao Sistema Nacional de Cultura, tá? E que os mecanismos vigentes de financiamento público sejam, o orçamento público, ou seja, Tesouro Municipal, Fundo de Incentivo Fiscal e Investimento, que é a Lei de Incentivo Fiscal, a LIF, ou algumas cidades chamam de LIC, enfim, que nada mais é do que uma desoneração, um abatimento. Por exemplo, eu, pessoa física, não quero fazer a minha contribuição via IPTU para o Tesouro Municipal, mas eu quero apoiar um projeto cultural, um projeto de esporte, um projeto ligado à área que tiver o financiamento, o projeto de lei direcionado à LIF, que é a Lei de Incentivo Fiscal, tá? De vocês. Eu quero direcionar um projeto especificamente. Então, a partir do momento quando cria-se uma lei de incentivo fiscal na cidade de vocês, é como se fosse uma empresa ou uma pessoa física, em vez de pagar via IPTU e cair direto no Tesouro, ela resolve investir num projeto cultural, esportivo, enfim, tá? E isso também é por lei. Portanto, caso vocês adotem a lei de incentivo fiscal, prestem bastante atenção também, amarrem bastante a lei, para que a iniciativa privada se sinta à vontade de participar dessa modalidade de aplicação de recursos. Eu acho que é também de fundamental importância. Desonera um pouco o poder público e no que tange ao orçamento da cultura, ao Tesouro Municipal, claro que vai ficar faltando algum recurso, né? Porém, acho que cabe um pouco de articulação entre os gestores de cultura, entre o setor financeiro, entre o executivo, secretaria de governo, para articular isso, para que isso feche de uma maneira bem interessante. Aqui em São José dos Campos, São Paulo, nós temos a lei de incentivo fiscal. Infelizmente, ela é feita da seguinte maneira: 80% 20%. O que eu quero dizer com 80% 20%? É que o captador de recurso, portanto, a pessoa vai lá e apresenta o projeto para uma empresa. Essa empresa só pode apoiar 80% do projeto. Os outros 20%,
tem que vir de outra maneira. E acho que isso é um pecado da nossa lei daqui de São José dos Campos. Aqui em Jacareí, cidade próxima, é 100%. Acho que tem que ser 100% financiado. Portanto, se a empresa quer apoiar um projeto, que seja 100%. Então, desonera 100% do que ela deveria, supostamente, para a prefeitura, via IPTU. E é bom que seja só uma fonte, tá? Tem cidades que adotam ISS, IPTU, mas acho que é bom que seja só uma fonte, até para não desonerar muito o orçamento do Tesouro Municipal. E eu creio que cada vez mais avançar nessas políticas públicas de financiamento é de extrema importância. Uma outra questão são os fundos municipais de cultura, que são direcionados Tesouro Municipal direto para uma conta específica do fundo. Normalmente, os projetos são 100% financiados por esse fundo, tá? Portanto, dificilmente alguns fundos liberam para que seja captado recursos, seja via particular, ou, enfim, é 100% financiado pelo Fundo Municipal de Cultura. Esse fundo não tem limite de recursos, portanto, se você tem uma cidade de 10 mil habitantes e o seu fundo é de 50 mil reais, é importante que você entenda a pluralidade do seu setor cultural e faça os editais de acordo com o valor que você tem aí, tá? Seja premiação, seja fomento, enfim, aí cabe a vocês entenderem a peculiaridade de cada cidade. Isso é para falar sobre os fundos, tá? Embora o orçamento público seja a modalidade mais utilizada pelas prefeituras, assim, o sistema municipal de cultura ele cobra que o mecanismo mais adequado seja o fundo. Porém, a grande maioria os fundos municipais de cultura, porém, a grande maioria das cidades adotam tanto o fundo quanto a lei de incentivo fiscal. Isso cidades com um pouco mais de 100 mil habitantes, enfim. As cidades menores adotam a questão do fundo, o que faz com que não necessariamente cidades pequenas não tenham condições de fazer a lei de incentivo fiscal. Eu tenho comigo que até o contrário, que as cidades pequenas, com os pequenos comerciantes, acho que seria até interessante colocá-los a par dessa política pública, porque, primeiro, é de fundamental importância para a política cultural da cidade, acho que primeiro ponto, a gente nunca pode esquecer isso. Segundo, economicamente, você gera uma cadeia econômica na cidade. E terceiro, para a gestão que quer trazer essa política pública de lei de incentivo fiscal para essas cidades, é a contrapartida da iniciativa privada, que é o seu nome estampado em todos os projetos culturais relacionados. Então, vai estar poder público, iniciativa privada e o proponente que vai executar esse recurso. Acho que a soma desses três é o que move cada vez mais a política cultural da cidade. Portanto, pensem bastante na hora de construir essa política pública de lei de incentivo fiscal, porque eu acho que ela é importante tanto para a cidade grande quanto para a cidade pequena. Eu acho que movimenta a cidade de uma maneira muito, muito interessante. Tenho comigo que o maior desafio é conscientizar o setor de finanças, mas eu acho que também é importante que o setor de finanças se conscientize da importância do que vai ser gerado de ISS. Por isso que dentro da cidade. Por isso que, na hora, a minha sugestão para os gestores é que faça de uma maneira um pouco mais abrangente essa lei de incentivo fiscal, tá? E um outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, já indo para finalmente, é o legado da Aldir Blanc. Eu tenho comigo que a Lei Aldir Blanc, ela teve o seu processo de implementação, acho que trouxe a todos nós, gestores, parlamentares, artistas, sociedade no geral, uma experiência essencial para enfrentar momentos de crise, e acho que não só nos momentos de crise, mas para além dos momentos de crise, fez com que cultura conversasse intimamente com o setor de finanças, com o setor da advocacia geral do município, ou jurídico da cidade de vocês.
Sem eles não poderia acontecer isso, por isso que eu até falo para os gestores de cultura, conversem bastante com os setores de finanças e o jurídico de vocês, porque eles são tanto o braço direito quanto o esquerdo de vocês. Portanto, são os dois setores dentro de uma prefeitura que colaboram para que isso aconteça, para que isso flua. E eu acho que outro ponto também, a Lei Aldir Blanc contribuiu para fortalecer os conselhos, os fóruns, as entidades representativas da classe artística, as redes de gestores e agentes culturais. Eu acho que essa criação do laço promoveu uma união em torno de um objetivo comum, que é apoiar a cultura brasileira. Acho que e um outro ponto também, no processo de escolha dos projetos, várias cidades, vou trazer um pouco da minha bagagem lá na Ilhabela, nós levamos em consideração qual o legado que ficaria para a sociedade. Então, na hora que nós bolamos o edital junto com a sociedade civil, foi pensado na democratização dos acessos desses recursos para que segmentos culturais historicamente excluídos e invisibilizados fossem contemplados, porque o fomento da cultura é trazer para o palco a diversidade, ampliar os horizontes, reafirmar a cultura como direito do cidadão, que levar em conta a excelência da proposta, a qualificação da equipe, quais os efeitos multiplicadores que pudessem contribuir para equilibrar os problemas sociais que, historicamente, nós percebíamos nos editais. Por exemplo, aqui em São José, teve um dado momento que nos editais do fundo nós colocamos a obrigatoriedade dos projetos contemplados serem levados para territórios periféricos onde não existem equipamentos culturais da Fundação Cultural. Então, para quebrar os grilhões porque 83% dos nossos projetos contemplados no Fundo Municipal ficavam centralizados no perímetro urbano da cidade, onde tem o SESC, onde tem parque, onde tem 3, 4 teatros, onde tem cinema. E acho que isso, cada vez mais, garantir o acesso à fruição ao lazer cultural, acho que é de extrema importância também para que os gestores se atentem a isso. Um outro ponto que a Lei Aldir Blanc trouxe é a construção da estratégia para garantir o acesso à democratização dos recursos. Portanto, as reuniões com a sociedade civil, acho que foi extremamente enriquecedor. E aí, para finalizar mesmo, desculpa o meu alongamento, o futuro dessa política cultural, que conforme eu disse para vocês anteriormente, existem 2 projetos que estão assim, em andamento bem significante. Como todos sabem, a Câmara está em recesso agora, mas até devido a essa nova onda pandêmica, deve entrar em regime de urgência novamente. O PL Paulo Gustavo, que destina 3,8 bilhões para a cultura, de forma descentralizada a estados e municípios, utilizando recursos já existentes nos fundos setoriais de audiovisual e do Fundo Nacional de Cultura. Portanto, trata-se de uma política de caráter emergencial, levando em conta que a pandemia não acabou e que as suas consequências são de longo alcance. Esse projeto já está em regime de urgência e prioridade na pauta desse ano, tá? Por isso que eu falo para vocês, se antecipem, gestores, ao problema que virá quando for votada a PL, quando for regulamentada pelo governo federal, enfim. E o outro é a Lei Aldir Blanc 2, que propõe transformar o repasse anual de 3 bilhões de reais conquistados com a Lei Aldir Blanc em um mecanismo permanente, portanto, política pública de Estado, não de governo, de fomento descentralizado à cultura brasileira, transformando essa conquista em um direito dos fazedores e fazedoras da cultura. Portanto, elas são propostas complementares, que se somam no sentido de garantir os mecanismos emergenciais e permanentes de fomento e manutenção do setor cultural em toda a sua diversidade e complexidade. Seus sistemas municipais de cultura, seus diagnósticos de que o setor cultural está na cidade de vocês. E é isso. Obrigado pela oportunidade da fala. E estamos aí para depois responder a pergunta de vocês. Obrigado. Nada. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado pela sua colaboração.
a gente compreende, né, o quão importante a gente está falando sobre esse assunto aqui hoje, né, porque isso impacta diretamente no trabalho de todo mundo aqui, né, porque a gente está na sala alguns gestores e também temos artistas, né, produtores, então a gente sabe o quão benéfico foi a lei, né, para a gente dar aquela respirada assim com a Lei Aldir Blanc, né, e que nem você está falando, essas questões das burocracias que tem que ser pensadas a partir de agora, por esse novo cenário que está surgindo, né, com a implementação de uma política pública agora da Lei Aldir Blanc, né, com a PL da Paulo Gustavo. Então, a gente acaba percebendo que o importante de a gente estar apto, né, vamos dizer assim, apto em algumas aspas, mas de estarmos sabendo como tem que ser feito para a gente poder usufruir do recurso, porque afinal é um recurso público e é destinado para os artistas e para a cultura e para a manutenção, preservação e evolução, vamos dizer assim, né, do cenário cultural em muitos municípios e muitas regiões, né? Então, obrigado pela sua fala, eu acho que foi muito esclarecedor, assim, eu acho que deu um time, inclusive, para alguns gestores, eu sei que isso vai ser reproduzido depois, mas deu um time para muitos gestores que, tipo, é importante a gente correr atrás antes, porque às vezes pode chegar perto do período do prazo e não dá tempo, que nem você falou anteriormente. Existe às vezes a possibilidade de você ter que passar pela Câmara, mas às vezes faz decreto direto. Então, isso são compartilhar algumas vivências que eu tive, né, dentro dessa questão da produção com a Lei Aldir Blanc, e auxiliei também algumas prefeituras, auxiliei alguns artistas, então eu percebi alguns problemas que existiu perante os artistas para o entendimento da lei e também de alguns gestores. Teve muitos municípios aqui no estado do Paraná que eles não conseguiram fazer nem o cadastro, né, do plano de ação para poder mostrar o interesse no recebimento do recurso, né? Outro ponto que aconteceu também, quando você falou do restos a pagar, que ficou para o ano seguinte, né, que foi até 28 de dezembro, e você tinha que fazer a solicitação antes, para você poder ainda usufruir do recurso em 2021, eu vi que muitos gestores também não acabaram aderindo a isso, né? E você vê verbas, por exemplo, de 300 mil reais sendo retornadas para o Estado, né? Entretanto, o Estado do Paraná ele tem colocado muitos editais, né? A gente pode até citar o edital Paraná Criativo, que foi até ontem o prazo, né? Que foi voltado para empresas, né? Desde microempresas, EPPs, né? Limitadas. E tem um outro edital saindo agora, do Vivência, que teve uma bolsa capacitação. Então você vê que o Estado ele está reaproveitando mesmo os recursos que foram retornados. Entretanto, a gente sabe que não é fácil para todo mundo, e principalmente nas cidades menores, onde o acesso à internet é limitado, né, onde às vezes nem chega a internet, né? Então, a importância de se ter as políticas públicas locais, né? Porque eu acho que é onde estão a maioria dos problemas. Se a gente fala de uma cidade que tem 100 mil habitantes, já está habituado com isso, já acontece, né? Eu uso São José porque eu falo de São José, por exemplo, porque eu já morei em São José. E eu vi a fluidez, a quantidade de mão de obra capacitada para executar, a quantidade de inúmeras áreas, né, para serem realizados projetos, enfim. Você vê uma gama muito grande de profissionais capacitados para isso. O que não acontece nas cidades menores, justamente por não ter essa aptidão ou essa, como posso dizer, essa série de editais acontecendo, né? Porque também em grandes capitais eu compreendo que produtores já são experientes, então eles sabem onde correr atrás, onde buscar, né, onde captar, o que não acontece em cidades menores, né? Justamente porque não existe às vezes a capacitação dos próprios artistas ou também dos gestores, né? Coisa que está dentro do Plano Nacional de Cultura, que é a capacitação de profissionais, artistas, gestores, para que os mesmos possam captar e desenvolver seus projetos e suas ideias, né? Quando a gente fala de produção cultural, nada mais é do que você desenvolver a sua ideia e tornar ela, né, de uma forma, vamos dizer, burocrática, encaixando dentro de um edital, né, limitando as suas regras e desculpa, limitando as suas regras e a forma como ele tem que ser executado, né? E só que a gente tem que pensar também, né, falando de produção a nível municipal, que às vezes algumas exigências que são feitas para artistas de pequenas cidades, elas estão um pouco fora da realidade daquela classe, entendeu? Às vezes o cara é artista há muito tempo, só que o edital exige, eu quero que você comprove tal X horas disso aqui. Mas às vezes o cara
ele não tem essa noção que ele podia ter feito uma clipagem, ter guardado isso, ele podia estar isso armazenando dentro de um Google Drive, e em qualquer momento ele consegue passar para você. Não, muitas vezes ele tem que buscar isso, falar com fulano que estava junto, para tentar ver se ele consegue e tal. Então, esse time às vezes não existe, justamente porque às vezes não tem esse conhecimento, não chega até esse artista a forma de ser feito isso, né? A gente fala dos... Pode, claro. Vou fazer um adendo aqui da minha experiência. Como eu venho da área de dança e a gente faz aulas em escolas, né? Então eu tenho um histórico muito grande de anos para trás de estudos em dança. Mas por onde eu passei as escolas, eu nunca me certificaram. Então, esse é um ponto muito importante também. Eu estou vendo agora algumas ações sendo feitas e certificadas, só que porque foi um grande problema para muitos artistas quando foi a Lab 1, que é o quê? Eu preciso certificar meus 2 anos de atuação. Como é que eu faço? Eu tenho uma publicação aqui no Facebook falando, não, tem que ser só uma certificação, não pode ser print, mas tipo, se não for print, como é que eu vou justificar? Então, eu acho que também os municípios têm que pensar nessa realidade local, né? A gente pensar num macro, né, estado, né, e nacional, se a gente não pensar no micro, que é o município, né? Entretanto, eu vi muitos municípios com menos de 5 mil habitantes executando a lei de uma forma primordial, né? Conseguindo fazer toda a questão que nem o Fernando falou, da catalogação dos seus próprios artistas, quais áreas, né, eu tenho na cidade, quais são as minhas potencialidades, né? Tipo uma SWOT dentro do próprio município, quais são as minhas potencialidades dentro do município, quais são as áreas de arte que eu posso atender, e executaram de uma maneira primordial. Entretanto, eu compreendo também, porque são cidades menores, tem uma menos burocracia, enfim, mas o processo é o mesmo, entendeu, gente? Então, às vezes eu vi gestores falando pra mim assim, Michel, é que isso é muito burocrático. Eu falo, pô, gente, são 100 mil reais e você tem que só dar andamento nos processos para que a verba chegue para essas pessoas, e às vezes tem grupos ali que estão há tantos anos se mantendo sozinhos, nunca tiveram ajuda nem do poder público, né? Só iniciativas próprias. Então eu acho muito importante essa questão da valorização, justamente porque, né, a gente está num período pandêmico ainda. Então é muito importante a gente olhar para a classe artística e lembrar, né, que a gente tem que se antecipar com as nossas coisas. A importância da capacitação, não só de gestores, mas também de artistas. Começar a investir na questão de oficinas, na questão de oficinas, né, de arte, oficinas de produção. Pensar os produtores e artistas como trazedores também de verbas, tanto estaduais, federais, de outros editais, de outras fontes de renda também. Imagina um coletivo dentro de uma cidade de produtores que só foquem em buscar recursos, né? Porque a gente entende que não existe só recursos de leis de cultura, existe recursos de leis de esporte, lei do idoso, existe emenda parlamentar, existe verbas de fundo perdido. Então, capacitar mais profissionais dentro do município para trazer essa questão acaba gerando, a gente vai entrar um pouco na economia criativa, então eu já queria puxar o gancho. Isso faz parte da economia criativa, né? Ela não se baseia só na questão da arte, mas da inovação, da tecnologia, né? Então, a gente pensar a arte como um mecanismo, principalmente para as pequenas cidades, desenvolvedor, né? Porque, por exemplo, eu vou usar a União da Vitória, que é onde eu estou residindo atualmente. União da Vitória tem uma associação que tem 104 artistas plásticos, fora as outras áreas aqui da cidade. Então é um celeiro muito grande de artistas. Imagina pelo menos uma porcentagem desses artistas só trabalhando em prol de outros artistas como produtores, desenvolvendo e captando projetos e trazendo recurso, né? É um número bem expressivo até então, para uma cidade que não tem 100 mil habitantes, né, juntando as duas cidades aqui. Então, eu acredito que a produção cultural é muito importante, mas é importante que o artista tenha capacidade também, e o Estado, né, tenha a obrigação de cumprir com o que realmente está no Plano Nacional de Cultura, que é capacitar esse artista. Porque não adianta a gente cobrar do artista, você não escreveu seu projeto, mas às vezes o cara nem sabe como que é o processo. Ninguém chegou e falou pra ele, entendeu? E também o gestor, ele não vai conseguir pegar o artista na mão e falar, vem cá, você vai fazer desse jeito, é assim, é dessa forma, tal. Porque não dá, os processos acontecem muito rápidos. Então, eu acredito que também,
Só para dar o adendo, né, cobrar do artista que ele faça, mas aí quando o artista vai buscar no órgão que, né, tecnicamente seria o gestor disso no município, eles não estão preparados. Exatamente. E às vezes nem eles sabem tirar dúvidas, por exemplo, dos artistas. Eu até vou comentar uma questão. Teve muitas cidades que eu entrei em contato no ano passado, quando eu comecei a desenvolver a questão da Lab, porque eu acabei entrando em contato com várias cidades para mim saber como é que estava a situação em outras cidades, para mim entender como é que estava o cenário. Muitos gestores, inclusive, eles nem sabiam o que era o Aldir Blanc. Eles nem sabiam o que é o Aldir Blanc. Não sei. Tá, eu tô falando na Secretaria de Cultura? Então, tipo, aí você percebe que também, às vezes, falta essa questão não do interesse, mas do entendimento do total, né? Mas eu também entendo o gestor, porque às vezes o gestor ele está dividido, não tem só a Secretaria de Cultura que ele cuida da cultura, da educação, do esporte e do turismo. Então, e a cultura sempre acaba, a gente sabe que ela sempre é deixada de lado, porque as verbas vêm para onde? Vem para educação, vem para o turismo, vem para o esporte. Mas para a cultura sempre, depois a gente vê, a gente faz uma coisinha ali, outra lá. Não, gente, a gente tem que pensar na cultura como uma ferramenta de desenvolvimento. Ela pode amenizar, inclusive, grandes sazonalidades ou buracos dentro do município, pensando numa questão de evento cultural, né, pensando na questão de juntar junto com o turismo, fazendo um trade turístico que traga atrações culturais. Nossa região aqui, por exemplo, ela tem muito forte a questão das etnias ucranianas, polonesas, italianas, alemãs. Então, pensar nessa possibilidade da cultura como esse desenvolvimento. Fazer um festival, um espetáculo só de etnias e já trazer nichado grupos de outras regiões para conhecer aqui a nossa região, né? Então a gente tem que pensar nisso também como um plano de gestão, né? Isso tem que estar dentro do plano, né, plurianual de desenvolvimento, tem que estar dentro de um plano de gestão de 4 anos, né? Então, é muito importante a gente pensar dessa forma, porque cai dentro desse outro tema que a gente vai abordar, que é a economia criativa, que não é só baseada na cultura, a economia criativa, ela é baseada na inovação, na sustentabilidade, na tecnologia, né? É um termo que surgiu na década de 80 na Austrália, mas popularizou no Reino Unido em 2001, né? Com Joseph Hoffing. Né? E ano passado foi o ano internacional da economia criativa, isso considerado pela Unesco, né? Exato. Para o desenvolvimento sustentável. Então, ano passado, devido ao boom, né, da necessidade, até ganhou como ano, né, municipal. E você pensar nos números da economia criativa, ela movimenta bilhões hoje em dia, não só no mundo. Hoje em dia ela faz meio que 2% do PIB mundial, ele é baseado na economia criativa. Só que a economia criativa ela não é só ligada às artes, como eu mencionei, né? Ela é ligada à inovação, à tecnologia, então a tudo que envolve o capital intelectual, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso, eu sou turismólogo, né, de formação, foi os eventos culturais como uma forma de amenizar a sazonalidade turística de São Sebastião, que era a cidade onde eu residia. São Sebastião é uma cidade litorânea. Mas acontecia o que? No meio do ano, onde a gente chama de baixa temporada, não tinha muita movimentação de turistas e por conta do tempo também. Então a solução dentro do trabalho foi o que? Apontar os eventos culturais como uma forma de atrair esse público, porque esse público ele já ia, ele só precisava de um motivo a mais para chegar, né? A gente pode usar outros exemplos de cidades que já utilizam seus eventos como um atrativo, que é, por exemplo, Gramado e Canela, né? O Natal das Luzes é um evento muito grande dentro das cidades, e isso acaba atraindo. O Festival de Cinema também de Canela, né, de Gramado, ele também acaba atraindo muitos turistas. Então começar a pensar quais são as potencialidades do meu município, né? Fazer uma análise, uma SWOT mesmo do município. O que eu posso fazer aqui para potencializar isso, né? Investir mais em conhecimento, em oficinas, é capacitar os meus artistas, os meus gestores, pensar num calendário de turismo para suprir as necessidades, né? A gente tem que pensar que a gente pode estar entrando numa segunda onda de lockdown. Então, o que o município vai desenvolver? Como é que ele vai desenvolver com os artistas que estão ali, né? Se vai estar todo mundo em casa. Então, eu acho que é importante esses questionamentos para a gente pensar, né? Nós somos responsáveis, e eu falo aqui dos gestores, dos produtores e dos artistas,
né? Nós somos responsáveis por fazer isso funcionar, mas a gente tem que estar caminhando junto, né? A gente não pode pensar assim, eu sou gestor, eu só vou dar esse dinheiro aqui e tá bom para eles. Não, gente, vocês têm que pensar, tipo, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso capacitar mais, como é que eu posso... E outra, um ponto importante nas cidades menores, como a gente cria plateia, como a gente cria público para apreciar as atrações culturais que a gente quer trazer. É fomentando oficinas. É a cura da cultura, né? Exatamente. É fomentando oficinas. Eu tenho uma cidade muito aqui próxima, muito interessante, até ela está aqui, a Rosane, que eu achei bem legal, foi ela ter investido na questão de oficinas para 1 ano, né, de capacitação em diversas áreas, não só cultural, mas, né, esportiva. Então, isso são pequenas atitudes que a gente vê a importância que o gestor dá para a cultura local, né, para o desenvolvimento local, né. Então, comentando sobre isso, queria, né, dar a palavra agora para minha amiga Charlene, para falar um pouco sobre a experiência dela com economia criativa. A Charlene, ela atualmente tem um coletivo que se chama Templo de Ser, aqui em União da Vitória. Ela trabalha não só com atividades culturais, mas atividades terapêuticas, a atividade de cultura tradicional, né, que a gente pode trazer a questão da dança ucraniana, a dança polonesa, né, a dança cigana. Então, queria convidar a Charlene para comentar um pouco sobre essa experiência, porque já faz 1 ano, né, Chá? O templo vai fazer 1 ano agora, né? Então, queria que você comentasse um pouco dessa sua experiência, porque, né, um coletivo é um ponto muito interessante. Além de ele ser autônomo, né, ele acaba, às vezes, contribuindo muito mais muito mais do que a programação, às vezes, que tem na própria cidade. No coletivo acaba gerando muito mais coisas do que a própria programação cultural da cidade. Então, a gente também pensar nos coletivos e nos pontos de cultura como fortalecedores desse cenário cultural que a gente almeja tanto, né, que é um cenário próspero, de muitas oportunidades, beleza? Vou passar então a palavra para a Charlene. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, minha amiga, e fique à vontade para comentar um pouco da sua experiência com o coletivo e também das outras experiências que você teve, né? Então você também tem uma certificação pela Unesco, queria que você comentasse um pouco isso com a gente, tá bom? Em 2018, eu tornei aqui em União da Vitória, né? Comecei, até cheguei a abrir agência de publicidade aqui na parte já de marketing digital. Então, para vocês verem, enquanto a economia criativa, ela abrange, né? Ela não é só cultura, ela abrange a arquitetura, inclusive, ela abrange mídias sociais, ela abrange, sim, a parte de cultura, ela abrange o cara que vai editar o vídeo, que vai filmar. Então, ela agrega muitas pessoas, é uma rede colaborativa muito grande. E é isso que a gente precisa olhar melhor, ampliar o olhar, né? Não, ela não é apenas cultura. E falando em economia criativa, quando eu fiz lá em Palhoça, eu vou fazer vários ganchos, sabe? Daqui, dos outros municípios. Eu criei a parte de um prêmio para o município, sempre prêmio de empresários, né? Mas como a gente lá tinha o INAITEC, que era o Instituto de Tecnologia e Inovação, e inovação não é apenas tecnologia, a gente pode inovar em qualquer coisa, né, na verdade. Eu posso buscar um processo inovador, né? E quando eu fui fazer esse edital, eu busquei, para premiar as pessoas, né, os empresários, eu fui buscar também, fora premiar a inovação, a gente já começou a buscar criatividade nas pessoas naquela região. Porque justamente por isso, para pegar o potencial criativo. E criativo existe também, assim como inovação existe uma classificação internacional, a parte de criatividade ela também pode ser desenvolvida. Todos podem desenvolver criatividades, né? Então, basta a gente criar a maneira, né? Que é justamente isso, são editais, você classificar. Então, e lá a gente criou esse prêmio lá em Palhoça para buscar empresários desde MEI, né? Então a gente também já olhou para o pequeno lá para ver de qual é a forma com que ele caminhava de forma criativa, né? E buscou premiar isso. Isso foi muito bacana. Então é uma experiência já que eu venho lá da Associação Empresarial de Palhoça, na época era o município que mais crescia no Brasil em velocidade, né? Então a gente tudo rodava por dentro da associação, é muito bacana. Só fazer um gancho nessa sua fala.
E isso não foi agora, recente, isso faz um tempo já. Então, foi em 2015. Então você vê como que ele já vem pensando nessa questão há muito tempo atrás, né? E pra gente, às vezes, tá chegando nas cidades menores, tá chegando esse conceito agora, né? Isso, tanto que, como eu te expliquei ali, também a parte do INETEC, do instituto que tinha lá, era a residência tríplice, né? Então, eu, enquanto era da associação, também era da Unisul, que era uma universidade, e demais da cidade criativa Pedra Branca, que tinha lá. Então, o instituto, que a gente trabalhava em conjunto, que era de inovação, já também trabalhava como uma incubadora de empresas, para esse pensar com esse olhar de inovação, e a gente acabava fazendo coisas em parceria, né? E como você falou, isso em 2015, né? E a gente, quando eu vim pra cá, eu realmente percebi o quanto em cidades menores demora um pouquinho mais para chegar a informação, para ver esses movimentos. Agora aqui, também estou em União da Vitória, no Paraná, né? Agora aqui a gente vê já um olhar mais para buscar, falar de startup, né? Então, eu participei como avaliadora de startups, já, essas coisas assim. Então aqui o pessoal já está agora buscando esse olhar. E a economia criativa, ela abrange todas essas áreas, inclusive até da cultura. Como eu vinha de escola já como bailarina, fui me transformando em professora de dança, e hoje, quando eu participo agora falando da Charlene aqui um pouquinho como participante de editais, e a gente fala lá, precisa de certificado de tantas horas, precisa disso, mas as escolas de danças, muitas vezes, isso eu acho que elas pecam, né? Aí é uma crítica construtiva, porque ela não fornece o certificado de aulas regulares, e a gente está lá um ano inteiro estudando e dançando, né, praticando e dançando, e no final do ano a gente não tem um montante de horas que a gente estudou, né? Então não tem como essa comprovação. E a gente recorre aqueles prints daquele momento descontraído, você está na aula, você tira foto, e é aquilo que você consegue mostrar, olha, eu estava estudando, essa comprovação, né? Comprovação. E para ver, eu participei aqui ano passado dos editais, também ajudei outras artistas a participar, e eu sempre fui uma produtora de informação na internet, né? Então eu sempre fiz esses posts, eu tenho arquivado todos os certificados que eu tenho como currículo, eu tenho tudo bem organizadinho, mas quando eu fui ajudar as outras pessoas, elas não tinham esse hábito de fazer o que eu faço. Que é ir lá e fazer uma publicação e dizer, gente, eu estou produzindo isso nesse momento, fazendo isso. Então ficava muito subjetivo, você vê aquela pessoa lá com 10, 15 anos de experiência e não tinha como você mostrar que ela ia, e a gente sabia que tinha, né? Daqui em cidade pequena a gente sabe, por exemplo, da associação que eu fui auxiliar com um projeto ali, a Associação Paulista Brasileira Carol Cultiva, né? Então eles têm 17 anos de existência e eles produziam jantares, né? Já tiveram grupos, essas coisas, mas comprovar como? Né? Então a gente precisa preparar, como você falou, os dois lados, né? O lado agora de quem participa, de quem produz, né? E ter esse olhar que sim, precisa construir uma história, né? É pensar numa construção de uma história. Eu vou fazer tal coisa, faz um registro e guarda para você, né? Para que você, no final, essa história que está sendo falada sobre você, que ela vai comprovar. Até então é porque se a gente se submete a seguir as regras de um edital, né, a gente tem que acabar cumprindo com o que está ali, né, se a gente quer ser beneficiado de alguma forma, né. Sim. Mas isso é uma coisa que ninguém falou antes pra gente, né, a gente aprendeu, eu particularmente aprendi com relação à produção e à economia criativa, na prática. Ninguém chegou pra mim e falou, Michel, você tem que fazer isso, você pega dessa forma, isso aqui você tira nesse site, isso aqui você pega nesse outro site. Né? Exatamente isso, a gente vai se virando nos 30 e vai aprendendo, né? Mas se hoje existe como criar, e né, eu acho que o Fernando falou muito bem ali, que as prefeituras precisam antever, né, as coisas. Então isso daí é uma coisa que precisa ser vista. Tem que ser olhado para isso, né? Como que eu vou olhar falando livro, falando
para os artistas qual é a minha realidade, né? Então eu estou falando do meu olhar aqui, né? E olha que eu ano passado eu recebi uma certificação da Unesco pelo meu trabalho, né? Então, ou seja, mas porque eu tenho certeza que eu fiz uma construção de história, tanto nas minhas redes sociais, no meu site, com os certificados que eu tenho, então eu consegui comprovar para que eles me validassem. Então hoje eu já consegui fazer essa, mas tem essas pessoas aqui no município que eu tenho certeza que tem mérito também. Mas eu vejo que elas têm dificuldade na comprovação, né? Então a gente precisa começar a sanar isso. Vai ter que ser através de cursos, de oficinas, né? Para que oficinas de marketing digital voltado para artista, né? Porque outra dificuldade que teve com a pandemia muito grande foi das pessoas produzirem coisas na internet, né? Eu acho que se adaptar, né? A se adaptar ao digital, né? Das ferramentas que o digital oferece para você desenvolver suas atividades, né? Isso, porque eu fui também a executiva da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico em Santa Catarina, então é quem media, né, toda a parte da internet no Brasil. Ou seja, a gente dava cursos para agências digitais para elas se adaptarem, a gente ensinava as pessoas. Então, para mim, trabalhar com a parte da internet é muito fácil, eu vou ali e produzo na hora, né? É só buscar ali Fadomor, Guimarães, ou Tempo de Série, eu estou em tudo que é lugar. Ou digitar Chardonnay Marante no Google, meu Deus do céu, aparece muita coisa. Só que para mim isso é hábito. E a gente vê justamente que as pessoas não têm, que elas tiveram muita dificuldade, né, em fazer isso. Então, ou seja, precisa preparar desde como uma live, nada zero na prática, gente. Não é falar assim, vai lá. Veja o tutorial. Veja o tutorial, exatamente isso. Ou veja esse tutorial, ou vamos fazer, vamos lá, vai ali, abre no YouTube, como que cria uma conta, como configura, tem tanta coisinha que precisa ser feita para dar certo, são tantos detalhes. A gente viu ontem, né, com relação ao Paraná Criativo, que é o edital, né, que era voltado para microempresas, empresas de pequeno porte, justamente porque você precisava passar um link de um canal do YouTube, né? Então tinha muita gente que não tinha canal no YouTube, então teve que aprender a fazer de última hora, às vezes na correria, enfim. Né? Eu participo de vários festivais de dança cigana online, né? Desde que veio a pandemia a gente se jogou em internet, então estou participando dos festivais. Eu tenho um grupo que são bailarinas, que eu faço parte, são bailarinas de dança cigana do Brasil todo. E a grande maioria não tinha canal no YouTube, não sabia como fazer, não sabia editar um vídeo, absolutamente nada, né? Então, como eu tinha essa facilidade, nossa, Charlene gravando tela e mandando tutorial para elas. Como que abre? Vai lá, digita tal coisa, faz. Então, as pessoas elas precisam aprender na prática as coisas. Não, eu acho que às vezes você quer se ensinar, mas é tudo muito distante, né? Então, como que eu aprendo na prática? Coisinha por coisinha, porque... eu acho que até desenvolver uma arte, né, no Canva, que hoje em dia o Canva é uma ferramenta muito interessante e é gratuita, né, de certa forma. Então, às vezes, você aprimorar o seu material de apresentação. Às vezes o material do cara é muito bom, só ele não está sabendo se vender, se apresentar, né? Exatamente isso. E a gente, enquanto artista, a gente produz a nossa arte, mas a gente também precisa se vender, né? A gente querendo ou não, a gente é empresário, né? Querendo ou não, um artista é um empresário. Que é como eu me divido aqui. Então, eu tenho a minha Marmores, onde eu dou consultoria, faço produção cultural, projetos, eventos, né? Então, desde a época que eu era executiva lá na associação, a gente geria em torno de 50 projetos ao mesmo tempo, eu era gestora. Então, esse hábito de se tratar como um projeto, né? Eu sou um projeto que eu preciso me gerir, né? E se eu vou para a Fadomor, aí toda a parte artística, a parte terapêutica, mas ok, você vai ver que eu também estou me vendendo, e o coletivo Tempo de Ser, que foi justamente essa ideia de tentar trazer artistas e terapeutas
que juntos a gente consiga se desenvolver, que juntos a gente consiga pensar em editais, como você falou. Imagine aqui, não fez um ano ainda, de portas abertas eu faço em março. Fevereiro eu iniciei aqui, mas em março eu vou fazer um ano. E olha quanta coisa a gente produziu em um ano aqui. E você percebe que o coletivo, a ideia de coletivo nas cidades menores também ainda não é muito compreendida, né? Assim como as cidades maiores, tipo, São José tinha alguns coletivos, teve até alguns que acabaram fechando, né, e tal. Eu lembro um pouco disso na época que eu morei aí. Mas em cidades menores esse conceito de coletivo ele ainda é muito novo, né? A forma de trabalhar coletivamente, né? Eu acho que isso é um pouco novo ainda para as pessoas. Ainda mais aqui, quando você montou o coletivo, né, e eu entendi a ideia, eu falei, nossa, que legal, né, um coletivo aqui na cidade. Mas as pessoas que se envolvem às vezes não entendem a forma de coletivo, né? Exatamente isso, porque aqui no coletivo, por exemplo, artistas e terapeutas, ou seja, meu concorrente terapeuta está aqui junto, meu concorrente artista está aqui junto, mas é essa visão, que a gente tira essa visão de concorrência. De competição, né, o tempo todo, né? E a gente coloca a visão do agregar, ou seja, o que você pode contribuir para eu e você não devemos fazer isso, e aí, Michel, o que você vai fazer, o que você anda fazendo, né? Então, o que a gente pode fazer junto, essa é a grande sacada. O que a gente pode fazer junto? Porque eu hoje sou professora de danças, né, sou terapeuta, consultoria, mas eu já entendi que sozinha eu não consigo, eu sou só uma, né? Então eu não consigo fazer muita coisa, eu não tenho braços, né? Eu tenho dois aqui. Então, mais que isso, não. Então, eu tenho que começar a olhar para as pessoas, eu tenho que começar a olhar para os órgãos públicos, para a sociedade, para as empresas, o que mais eu posso agregar, né? Assim como uma empresa pode vir me patrocinar e ganhar um selo, gente, hoje tem uma chancela, né? Então, ela vai estar me chancelando também ali, junto vai estar agregando, eu vou estar produzindo, a gente vai estar produzindo para outras pessoas. Isso é uma cadeia produtiva da economia criativa. Exatamente. E é muito interessante estar comentando essa experiência do coletivo, porque nem tudo são flores, né, Chá? No coletivo a gente percebe que a falta dessa compreensão, né, dos próprios artistas ou terapeutas acaba às vezes limitando você, né? Então, em alguns aspectos, né? Sim, eu estou em um ano aqui, né? Vou fazer um ano ainda e você sabe da realidade, mas eu conversei com pessoas de Curitiba que estão olhando para o nosso trabalho, que o meu trabalho como professora de danças e como coletivo também, e falaram, em Curitiba os coletivos estão funcionando como o teu, porque eu sou guerreira, mas ok, existem sim dificuldades entre as pessoas entenderem essa forma de colaboração, né? É uma rede de colaboração, né? Onde todos precisam, um equilíbrio entre o dar e o receber, né? Isso é um coletivo. Eu acho que tem que existir esse equilíbrio, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas, pelo menos eu vi isso muito aqui. Quando eu morei em São José eu não via tanto, né? Na questão do cenário cultural, eu vi que os artistas ajudavam bastante, assim. Inclusive, algumas áreas se entrelaçavam para fazer acontecer alguma coisa. O pessoal do audiovisual colava com o pessoal das artes, né? Do teatro, ou da produção, para tentar desenvolver alguma coisa, ou escrever dentro de algum edital, né? Algum projeto conjunto. Mas aqui em União eu percebi que existe muito, parece que a gente está sendo concorrente o tempo todo, né? Mas as pessoas não param para analisar, porque se a gente fizer junto, a gente tem mais possibilidade e a gente não é concorrente, a gente é parceiro, né? A gente tem que começar a mudar essa visão, né? Tipo, não sou seu concorrente, posso ser seu parceiro, entendeu? A gente pode ter um negócio junto, como diz aqui no Sumbrique junto, entendeu? Num lugar, posso ter outro com outro. A gente não precisa concorrer o tempo todo com todo mundo, porque a gente está no mesmo rolê, entendeu? A gente acaba sofrendo das mesmas mazelas que às vezes acontecem, né? Por conta de uma gestão ou de alguma coisa que aconteceu. Então a gente está no mesmo barco. Só que a gente tem que entender que a gente tem que colaborar um com o outro, né? A gente tem que se ajudar. Assim, também isso faz parte da economia criativa, essa questão de você criar redes, né? Teias, né? Que desenvolvam outros projetos, né? Isso é pensar em coletivo, né? Porque eu aqui, eu sou a criadora do coletivo, mas dentro do coletivo eu sou professora de dança.
posso, ora, ser alguma produtora, quando eu produzo pequenas coisas aqui. Mas se alguém quer vir aqui produzir alguma coisa, que venha, né? Semana passada teve vivência musical, teve música, e no outro dia teve danças circulares, ou seja, são outros produtores que querem produzir dentro do coletivo. E é isso, para isso a gente está aqui, né? Para criar justamente essas possibilidades, né? É um território, né? Criar território de cultura, de afirmação, né? De desenvolvimento de ideias, né? Exatamente isso. Então, uma coisa que eu trabalhei nessa questão da rede colaborativa foi ali no Festival Polonês, ano passado, então, foi um projeto da Lei Aldir Blanc, né, para a Associação Paulista Brasileira Carol Bottila. Então, eu estava fazendo parte de coorganização com eles, e o projeto era para o município de União da Vitória, mas eu já ganhei, a gente fez ali a mostra junto com a Associação dos Artistas Plásticos, né, sobre o surreal polonês. Então começou lá no município de Malé, a Rosane está aqui, foi para Paula Freitas, muito obrigada a Rosane, que nos recebeu, foi para Cruz Machado, depois foi para Porto União, que é Santa Catarina, não é mais em Paraná, então a gente atravessou, aqui é uma região limítrofe, né, então a gente atravessa muito fácil a fronteira Paraná-Santa Catarina. Então, para que também mostre que fora a parte, os órgãos públicos também podem fazer essa comunicação. E a gente foi perfeito, né? Todos, onde eu solicitei que a gente caminhasse com esse projeto que era daqui, a gente conseguiu caminhar. É isso que você citou dos órgãos, né, eles serem também parceiros e tal. Eu percebo que essas gestões atuais, elas são muito abertas a isso. Até posso citar a Rosane, que está aqui na nossa sala. Eu vi que o Alberto também tem essa questão. Uma coisa que eu percebi assim, dentro dos editais e das circulações, existem muitos artistas que estão circulando, às vezes com projetos, só estão precisando de um lugar para apresentar. Às vezes o cara já tem toda a bagagem, ele já tem a verba, ele já tem a comunicação, ele já tem o material, ele já tem a atração. Ele só precisa de um lugar. Às vezes o cara está escrevendo projetos. Então as cidades também estarem mais abertas a, tipo, por exemplo, fornecerem cartas de anuência, né? Cartas de anuência é aquela intenção quando você tem de receber determinado. Exatamente. E isso conta muito para o artista, para eles colocarem dentro do projeto dele, e também para um pós, né? Um pós-evento, né? Um pós-produção na entrega do seu relatório e tal. Então isso é muito importante para o município, porque ele acaba dando como contrapartida, às vezes, muito pouca coisa, às vezes é uma hospedagem, só alimentação, e o cara já está vindo com toda a estrutura, toda a visibilidade, né? Às vezes é um projeto de lei, por exemplo, Lei Rouanet, então que ele está rodando vários lugares no estado, ou um projeto do CISPROF, que é aqui do Paraná, né, no caso, então ele está rodando todos os estados. Então, às vezes, só falta o município estar falando, eu tenho intenção de receber, tá? A gente está aberto a receber a arte aqui no município. Então, acho que também falta um pouco disso, né? De os municípios também estarem mais abertos, assim. Eu sei que estão mudando um pouco aqui essa questão da nossa região, né? Eu estou falando com base na nossa região aqui, né? O centro-sul do Paraná. Mas eu percebo que o Paraná está encaminhado, tentado, assim, pelo menos, sabe? Eu acho que teve o curso da Bolsa Capacitação aqui, né? Que contemplou, acho que mais de, se não me engano, mais de mil pessoas, 1.000 inscritos, uma coisa assim, né? Com uma bolsa que ele pagava pro artista estudar, né? Se aprimorar. Então é interessante esse horário já, né? O Estado já está vendo isso. Então eu sei que o Paraná ele tá caminhando, né? Não vejo uma evolução tão grande quanto São Paulo, porque São Paulo e Rio são os eixos, né, realmente da cultura, né? O São Paulo nas artes, o Rio mais no audiovisual, mas também tem as artes, né? E é muito mais forte, mas a gente vê vindo para o Paraná, eu percebi essa diferença, né, de time, assim, de um estado para o outro. Mas eu tô vendo que o Paraná tem investido muito nessa questão, e eu vejo que a gente está caminhando, né? Mas é um processo ainda longo, assim, né? A gente tem que começar a pensar no nosso micro primeiro, para depois a gente pensar no estado, né? Mas eu acho que é exatamente pensar em local, né? Porque do local você vai pro global daí. Então, o que acontece? Eu acho que é a comunicação com os artistas, porque somos nós que fazemos artes, né? Então, hoje eu represento uma das comunidades tradicionais, que são os ciganos, né? E os ciganos, eles são nômades, né? Então, historicamente, posso ficar dando aqui.
mas eles estão desde que o Brasil é Brasil, no Brasil, né? Isso eu já defendi isso em 2006 na minha pós-graduação. Então, e dentro do Arquivo Histórico Nacional se fala que se você quer entender de cultura brasileira, precisa se olhar para ciganos, né? Então, às vezes, até vou citar de novo a Rosane. Rosane, não foi combinado isso, tá? Mas ela, ano passado, fez uma abertura muito bonita para eu levar as minhas alunas para a gente dançar, coisa que eu tive dificuldade aqui no próprio município, né? Então, são coisas que a gente, aquela coisa da invisibilidade que o Fernando falou, né? Não é só questão da invisibilidade, é questão também de quem está operando estar com a venda, né? Querer impor essa venda, que é a pessoa, né? São as pessoas, né? Porque existe a parte de políticas públicas e existe pessoas operando. Então, são isso que a gente precisa também falar. Precisa ser falado sobre essas coisas. E uma coisa que o Fernando mencionou, que é muito interessante também... Fernando, você pode falar também, tá? É a questão da descentralização das atividades, da cultura, né? A gente não pensar só por exemplo, aqui, não posso usar o nome da Vitória, não só no centro, ali na praça, mas nos bairros. A gente tem o Valdraf, que aqui no São Cristóvão, né? Tem o São Sebastião, tem o Rio Vermelho, que é super afastado do centro, né? Não adianta falar assim, mas a gente tá fazendo, a gente fez na praça. Não, beleza, mas será que o cara consegue chegar até a praça, entendeu? Será que o transporte daqui da cidade ajuda ele a chegar até a praça? Será que o custo que ele tem, ele consegue chegar até a praça, por mais que seja uma atividade gratuita às vezes, mas será que ele tem como se locomover até a praça, né? Será que não é mais fácil ter uma comunidade grande lá, a gente levar uma ação para lá também, né? E atender essa galera que tá lá? Ser um facilitador, cumprir, né, o que o Estado tem que cumprir, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar também dessa forma. Ainda mais em regiões aqui na nossa região, né? São pequenas cidades, às vezes que tem muitas áreas rurais, né? Será que esse pessoal das áreas rurais estão tendo acesso à cultura realmente, né? Exatamente isso. E a gente, enquanto escreve, também pensar nisso, Sim, né? As duas vias, a gente também pensar, puxa, para onde que eu posso levar de diferente onde não estão recebendo, né? Aonde falta conhecerem o meu trabalho? Eu penso muito nisso. Para onde que eu posso ir nesse momento? Charlene, se quer complementar com mais alguma coisa? A gente já está chegando a quase 2 horas de live, só preciso... Eu acredito que não, é mais uma conversa mesmo. Eu acho que a minha intenção aqui é trazer justamente ampliar esse olhar sobre economia criativa, né? Das pessoas, que não é só cultura, são vários, é toda a cadeia produtiva, na verdade, né? Então, lá da iluminação, de que vai editar, para quem está produzindo, para o artista em si. Então, pensar em toda essa cadeia, né? E que eu acho que a minha maior é a conversa, o diálogo, né, entre quem produz e quem é o gestor. Seria essa a minha fala final. Muito obrigado, Charlene, pela sua colaboração, né? A gente é parceiro em vários projetos, várias coisas, né? Muito obrigado pela sua participação. Acho que tanto você quanto o Fernando, acho que agrega bastante, né? Uma troca de experiência bem interessante, assim, para todos nós, né? E da forma, é interessante, o que a gente está construindo aqui hoje, gente, são pontes, né, na verdade. A gente está construindo uma ponte entre quem é gestor e quem é artista, produtor, né, porque os dois têm suas demandas, né, mas será que se a gente não pensar igual, a gente não junta essas demandas, a gente ficar, né, conflitando, né, às vezes? Então, acho que é importante... Vamos fazer junto, né? Vamos fazer junto, é o coletivo, né, no caso, né, criar essas teias para que elas desenvolvam outras possibilidades, né? Mas beleza. Gente, eu tenho algumas perguntas que eu recebi pelos formulários, eu vou fazer. Foi uma da Bruna, inclusive. A Bruna, ela não está presente aqui hoje, mas ela é gestora na cidade de Manoel Ribas, né, aqui no Paraná. Ela começou esse ano, né? Manoel Ribas, infelizmente, não conseguiu fazer a sua adequação, né, a sua inserção no plano, né, na Lei Aldir Blanc, na edição anterior. Mas a Bruna chegou agora, com forma de troca da gestão, então ela tá super enganjada, assim, e ela até deixou culturais para municípios pequenos. Eu já disse um pouco na minha fala anterior. Além de contar com o seu próprio orçamento do Tesouro Municipal, é fundamental a importância ter um setor, ou contratar uma consultoria que faça isso, ou enfim, que capte recursos fora do
do Tesouro Municipal. A gente pode pensar também, né, Fernando, né, falando nessa questão de captação de recurso, a possibilidade de, por exemplo, emendas parlamentares, o que é muito comum, inclusive para aquisição de bens, aquisição de equipamentos, aprimoração de espaços, né, ou construção dos próprios espaços, né, e aquelas verbas que a gente chama de fundo perdido, né, que estão lá na plataforma, às vezes por exemplo, eu já vi isso acontecendo, tipo, lecionar para comunidades rurais 1 ano de oficina de artes. Tem lá R$200 mil, é só colocar um projeto. A minha sugestão para todo gestor, principalmente, na impossibilidade de ter um departamento, uma pessoa, eu acho que aí uma boa articulação com o secretário de administração, que é o que faz uma articulação com relação à capacitação de funcionários, na impossibilidade, faz um convênio, faz um contrato, dispensa de licitação, enfim, com a consultoria. Por quê? É de fundamental importância que os municípios captem recursos fora do Tesouro Municipal, principalmente para municípios pequenos. Sejam elementos parlamentares, que aí depende muito mais de uma articulação, é óbvio, com o deputado da região. Normalmente os deputados têm uma visão muito assistencialista das suas emendas parlamentares, tanto que, uma coisa que eu estava conversando um dia, boa parte das prefeituras, o setor de saúde, o setor de obras, sabe lidar muito bem com todos os sistemas burocráticos de captação de recursos com a União. Por quê? Porque é justamente onde está focado algumas emendas parlamentares de alguns deputados para compra de ambulância, de equipamento para Santa Casa Municipal, reformas, né? Aquela coisa maluca de obra, reformas, né? Uhum. Porém, tem deputados que são ligados a temáticas culturais que, por exemplo, disponibilizam o seu... Aqui tem 2, 3 deputados que disponibilizam um Google Forms para instituições, para prefeituras que tenham projetos, para mandar para seu gabinete, para que eles destinem em emendas parlamentares. Tem a Sâmia Bonfim, que é daqui de São Paulo, que disponibilizou para 4 cidades do interior de São Paulo, uma Campinas, outra Alumínio, uma outra chamada São José do Rio Preto e agora me fugiu a última cidade. Recursos para a cultura. Portanto, não é algo inimaginável, é algo extremamente palpável e a minha sugestão é que na impossibilidade de ter um departamento direcionado a convênios dentro da cultura, ou que o setor de convênios dentro da prefeitura dialogue bastante com a cultura para tratar esses recursos fora e na impossibilidade contratar essa uma consultoria. Porque tem fundamental importância e eu sei como que é o estrangulamento com relação aos funcionários públicos dos municípios. Então, a minha experiência com a Ilararia foi bem drástica no que tange a ineficiência do Estado com relação aos poucos funcionários que tem. Ainda existe essa visão de que é de cargo comissionado, que existem muitos, enfim, mas não é a realidade da maioria dos municípios. Então, e eu acho que isso que você entender que quando fala bastante de cargos comissionados, não é a realidade da maioria dos municípios. São poucos os municípios que enchem, inflam as secretarias com cargos comissionados, as pessoas que também não são capazes de operacionalizar aquilo. Então, acho que parte um pouco do próprio gestor entender a sua incapacidade e procurar de outras maneiras pessoas que possam ajudá-lo para tratar esses recursos. Inclusive, até existe possibilidade de consultorias que eu já vi funcionando via licitação, você contratar uma empresa somente para fazer isso, né? Não que ela tenha que aprovar todos os projetos, mas que ela tenha que estar escrevendo ali pelo menos um X número de projetos por mês, para que assim esteja captando, porque eu entendo também na questão do município, existe, né, as receitas das despesas, e às vezes o que a gente prometeu em campanha não vai conseguir rolar porque está fechando a conta 0 a 0. E eu tenho profissional, tipo, eu tenho o servidor público, ele está cuidando da cultura, da educação, do esporte, do turismo. Então, tipo, eu preciso fazer uma festa, mas eu tenho que falar com o pessoal do turismo e eu tenho que articular, e às vezes o cara tá sozinho, a gente compreende isso. Então, acho que é interessante também os gestores entenderem que às vezes eles precisam também de ajuda externa, e tem muita gente boa aí fora, que só tá, precisando de uma oportunidade para poder mostrar seu trabalho. Então, acho que é legal pensar dessa forma, né?
Eu tenho uma outra pergunta aqui também, do Bruno. O Bruno que é de Taubaté, acho que ele está na live junto com o Will. Ele pergunta como eu posso entrar nesse meio, né, por meio da lei. Eu acho que, Bruno, né, essa questão de entrar na lei é se você já exerce alguma atividade voltada à arte, né, e se você tem como comprovar isso, que a gente estava falando aqui, inclusive, na live, né, inclusive com a Charlene a gente comentou, né, se você já executa alguma ação relacionada à arte, você consegue comprovar isso por mais de 2 anos, né, e você ou consegue fazer uma oficina, ou você consegue dar uma aula, então você tem que ver o que encaixa para você para participar. A lei é para todos, né, só que você tem que se segmentar e se alinhar com o que diz o edital, né, e o que tange a lei, né, que tá, né, ele está paralelo com o que a lei diz, né. Então, se você quer participar, você tem que ver qual área que você consegue atender dentro da cultura, da economia criativa, da economia solidária, né? E se essa temática encaixa dentro do edital que você está querendo se inscrever, né? E se você tem como comprovar isso e de que forma você vai fazer isso, né? Então, acho que basicamente seria dessa forma, né? Como se encaixar, né? Você tem que ver se você, né, se você se encaixa com relação a qual área cultural, né? Você consegue comprovar, porque muitos editais eles pedem essa comprovação de pelo menos 2 anos, né, de atividade ou de execução, né, de alguma ação. Então você tem que ver se você se encaixa, se você consegue atender essas demandas. Atendendo, você consegue entrar tranquilamente. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui pra gente ir caminhando pro final. Deixa eu dar mais uma olhadinha no Forms aqui. Deixa eu ver no chat também. Estou colocando ali a cadeira de economia criativa. Ah, legal, bacana. Aí que não coube tudo, tem que por assim. Beleza. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta que é do Will. Quais os principais fatores que afetam a produção cultural? Eu acho que primeiro um dos fatores é essa questão da comunicação entre a gestão e quem é da produção cultural, né? Porque o produtor cultural ele fica muito à mercê do que tange as leis, né, do que são os editais, os prêmios, ele fica muito sobre as regras, né, de como tem que ser executado, de como ser feito. E se ele está numa região onde não existe essas regras e muito menos existe um edital, aí eu acho que complica para o produtor, né? Porque ele acaba tendo que migrar para outras cidades ou ver outras possibilidades em outros lugares. E às vezes ele tem um potencial tão grande que ele poderia desenvolver dentro da própria região e a região não possibilita isso para ele, que ele acaba migrando para outras regiões que falam assim, vem para cá que, velho, eu te ajudo, entendeu? Então eu acho que a gestão, essa falta de comunicação afeta um pouco. A questão da falta de capacitação, às vezes, de alguns artistas ou produtores também afeta um pouco, porque às vezes ele deixa passar muitas oportunidades porque não tem um conhecimento, né? E às vezes é uma coisa tão fácil de ser resolvida, né? Então, por falta disso. Mas eu entendo que também não é só culpa do produtor nem do artista, também é culpa, não é uma culpa, mas é uma responsabilidade que tem que ser dividida com o Estado, né? Porque as políticas públicas elas são justamente para isso, para capacitação, né? Existem os mecanismos de cultura porque tem que existir as políticas públicas de capacitação, né? Então eu acho que ambas as coisas estão ligadas, assim. Eu vejo dessa forma como produtor, né? Como o Michel do outro lado do balcão, né? Um complemento só rapidinho, Michel, sobre essa questão da produção. Recentemente a São José nós vamos colocar uma comissão chamada CATOP, que é a Comissão de Análise Técnica Orçamentária do Projeto, sigla CATOP. Porque tinha produtor que colocou que em determinado teatro caberia 120 pessoas, onde todo mundo sabe que aquele teatro não cabe 70. Portanto, uma falha um erro grave, digamos assim. Porém, é de fundamental importância a gente colocar os pingos também com relação à responsabilidade de cada um. Não adianta fazer workshop em época de inscrição de edital. Isso tem que ser permanente. A capacitação permanente. E por isso que o sistema do Código de Cultura é importante, um dos arcabouços dele, dos braços dele, é a capacitação para a gestão cultural. Então, acho que cada vez mais os gestores sanitários de que, e aí, eu não sei como é em Paraná, mas aqui em São Paulo tem, no meio da Poeses, algo permanente. São vários cursinhos de gestão cultural, de como montar projetos, como fazer a prestação de contas.
de uma maneira permanente. O que basta? O município demonstrar interesse de que quer aquelas oficinas. Ou seja, disponibilizar uma biblioteca quando voltar ao mundo normal, né, mas no caso de online, montar a lista de inscrições, disponibilizar o aplicativo que vai acontecer essa live, essa formação. Essa é a parte do município. E normalmente poucos municípios aderem a essa formação contínua na qual o município não gastaria com nada. Teoricamente, sairia do governo do estado de São Paulo, no caso aqui em São Paulo. No Rio eu sei que tem, no Espírito Santo eu sei que tem, em Pernambuco tem, Fortaleza e Ceará tem, no Rio Grande do Sul tem. Portanto, cada vez mais uma responsabilidade que é do produtor de capacitar, mas que é de obrigação do Estado oferecer. Do Estado fornecer essa formação de alguma maneira, né? Legal. Gente, a gente está chegando ao final da nossa live, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos, ao Fernando, a Charlene, a Rosane, que está aqui com a gente, o Will, né, o Bruno, o Alberto, que, né, sem ele ter corrido atrás desse mecanismo de cultura, a gente não estaria aqui nesse momento. Então, muito obrigado, Alberto. A gente entende a importância disso para a cultura, né, como a gente já falou aqui ao decorrer de todo esse tempo de live. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o município de Paranacite, a Lei Aldir Blanc, né, Lei 14017, inciso 3. Muito obrigado, viu, gente? Valeu mesmo pela live de hoje. Se alguém quer complementar mais alguma coisa, a gente está com o tempo curto, o Mitch está limitando a gente, então a gente tem 1 minuto. No mais, está tudo certo. Então, beleza, gente. Muito obrigado. A presença de todos e até breve. Valeu, obrigado, viu, Alberto? Obrigado a todo mundo, gente. Valeu.